Olá, tudo bem? Espero que sim. FGAA11, pessoal. Mais um Fiagro aqui, trazendo muita felicidade para os seus cotistas, aumentando a sua projeção de entrega de dividendos e recompras de cotas. Vamos trazer o relatório gerencial que saiu nessa semana, então, desse Fiagro. E lá no relatório eu vou explicar para vocês qual a vantagem, de ter essas recompras de cotas pela gestão do fundo. Muito interessante, vale a pena acompanhar aqui. Ok, pessoal, o nosso canal aqui é um canal novo, vai para 4 meses agora, no final de fevereiro. Nós estamos aqui em busca agora de 500 inscritos. Nós estamos nos dedicando bastante para trazer para vocês aqui conteúdos de qualidade ligados à educação financeira, a investimento, como renda fixa, investimentos em renda variável, sendo em ações, em fundos imobiliários, em fiagros, em ETFs e BDRs lá fora, no exterior, e até criptomoeda. Então, pessoal, o que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam no nosso canal, comente, curta, compartilha. Assim o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante e vai enviar para várias outras pessoas e fazer nosso canal crescer cada vez mais. Não estou vendendo nenhum curso aqui, nenhuma palestra, nada. Tudo aqui realmente é com o intuito de auxiliar nos estudos com relação aos seus investimentos. Vamos aprender juntos aqui. Peço a compreensão e a ajuda de todos aí, pessoal. Se inscreva aí, não custa nada. Antes do relatório gerencial, então, vamos ver os dados aqui, então, atual aqui do FGA11. Sua cotação, então, dia 21 de fevereiro, nesse momento, está cotado a R$ 8,05. Está com PVP de 0,83, ou seja, está com 17% de desconto. Com relação aos seus dividendos, em dezembro ele entregou 10 centavos e meio, em janeiro 10 centavos e meio, e agora em fevereiro já aumentou para 11 centavos, que é muito bom. Data de pagamento, então, dia 14 de 2 de 2025. A sua data com é sempre no quinto dia útil de cada mês. Temos aqui, então, a cotação do último ano, onde ele estava cotado aqui em fevereiro do ano passado por volta de R$ 9,00, veio se movimentando até 8,50, voltou para 9, chegou em setembro para frente aqui, como todos os outros fiagros, imobiliário caiu bastante. Chegou aqui nas suas mínimas aqui a R$ 7,20, mais ou menos. Voltou um pouquinho a 7, quase R$ 8,00, caiu novamente e agora já está praticamente nos patamares que estava aqui no mês de novembro de novo. Tá? Então já está cotado aqui a R$ 8,00 novamente. Então realmente temos ótimas possibilidades de que esse fiagro possa voltar aqui nos seus patamares aqui de R$ 9,00, que é próximo então do seu valor de cota patrimonial. Com relação aos seus dividendos então, a gente vê que ele é um reloginho também no pagamento de dividendos. Aqui ele estava pagando o mês de janeiro aqui era 10 centavos e meio e aqui já é os 11 centavos então. Então realmente ele é bastante previsível nos pagamentos de dividendos, podendo chegar até 12,5 lá na frente, que nós vamos ver depois lá no relatório gerencial dele. Então a perspectiva é que ele chegue até 12 centavos e meio no final do semestre. Calculando então a rentabilidade desse fiagro, dividindo então o dividendo pago pela cotação atual, 11 centavos dividido por 8,05, isso aí dá 1,36% ao mês. Pessoal, isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Caso ele venha a pagar aqui realmente os 12 centavos e meio no final do semestre, nessa cotação atual aqui, daria um dividendo aqui mensal em torno de quase que 1,6, 1,54 para ser mais preciso aqui. Então, realmente é um excelente dividendo, E com essa possibilidade de aumentar ainda essa entrega de dividendos aqui nesse semestre, isso aqui vai dar um carrego muito bom para quem comprar nesses patamares agora. Pessoal, lembrando aqui, nada aqui é recomendação de investimento. Vamos fazer então aqui a conversão dessas taxas do FGA11, então 1,36% ao mês, isso equivale a 17,6% ao ano. Pessoal, isso aqui é isento de imposto de renda. Com relação então a, se fôssemos fazer um investimento, por exemplo, aqui uma comparação num CDB que rende 100% do CDI, nós teríamos aqui 13,5%, que é o CDI hoje, menos 15% se fosse deixar esse investimento por 2 anos aplicados. Nós teríamos então 11,17% ao ano, já isento de imposto, já considerando o imposto. Isso daria 0,89% ao mês. Tá? Isso aqui dá uma diferença entre os dois aqui de 0,47% a mais em favor do FGAA11. Tá? Então, realmente uma excelente rentabilidade aqui nesse momento aqui desse fiagro FGAA11. Só vamos fazer então aqui uma comparação e uma simulação de investimento, por exemplo, de R$10 mil no FGAA11 e no CDB, que rende 100% do CDI. Então é o seguinte, vamos lá. Em 10 anos, nós tivéssemos investido que ele mantivesse sempre essa rentabilidade aqui ao mês. Ok? Nós teríamos o quê? R$ 50.581 no FGA11 contra R$ 28.958 no CDB. Em 20 anos, nós teríamos R$ 255.849 no FGA11 e no CDB nós teríamos R$ 83.858. Pessoal, isso aqui, tá? Deixar bem claro, É importante que a gente saiba que FGA11 é a renda variável. Então, dificilmente eu vou conseguir cravar todo mês esse valor de percentual. Pode ser que tem mês que eu consiga até mais. Pode ser que eu consiga menos. Além do que, esse FGA11 está com desconto aqui de 17%. Então, tem essa possibilidade de valorização aqui, mais a possibilidade também de valorização das cotas, certo? Então, não quer dizer que nós vamos conseguir isso aqui. Estou dizendo que o investimento nesses níveis aqui de rentabilidade de 1,36% ao mês, você conseguiria exatamente esse valor aqui. Mesma coisa CDB também.
CDB hoje nós temos aqui a Selic a 13,25. Amanhã ela vai subir, vai chegar a 14,5, talvez 15, mas daqui a pouco ela pode estar como em 2022, pode chegar a 2 também, né? Então isso aqui é só mesmo para a gente ter uma noção do que rende um investimento nesses patamares aqui de 0,9 praticamente e outro de 1,36%, tá? Então isso é bastante importante. Lembrando que o FGA11 aqui é um FIAGRO, então todo mês você tem que reinvestir os dividendos. Aí tem outra questão também. Nem sempre você não é obrigado a reinvestir os dividendos sempre no próprio fundo. De repente, no mês que vem, quando entrar os dividendos desse FIAGRO lá na minha carteira, entrou R$100 de dividendos. Será que vale a pena eu comprar esse FIAGRO aqui? Será que não tem outro FIAGRO melhor naquele momento? Será que não tem um outro fundo imobiliário melhor do que aquele momento também? Pode acontecer, certo? Então aqui mesmo é uma fotografia desse instante aqui, certo? Para que a gente possa analisar esse 0,47% de diferença entre um investimento e outro, o que isso representa lá na frente, tá? Então, para deixar bem claro, né, que aqui são duas coisas distintas. Uma é renda variável, outra é renda fixa. Aqui, apesar de ser renda fixa, mas como eu falei, se a Selic baixar ou aumentar, ele também vai variar. Tá? Então, os dois têm a possibilidade de variar ou para baixo ou para cima, principalmente de acordo com a taxa Selic. Vamos calcular o Magic Number, então, desse FIAGRO. Bom, o que é o Magic Number mesmo? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um FIAGRO ou fundo imobiliário, né? Para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga, então, comprar mais uma cota. Então, nós temos aqui a cotação dividido pelo dividendo pago, 8,05 dividido por 11 centavos, temos 74 cotas. Então, esse aqui é o número mágico para esse FIAGRO hoje. Ou seja, eu tenho que investir R$ 595,70, que seria o quê? 74 vezes 8,05, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, com esse investimento aqui, eu já possa comprar, então, mais uma cota desse FIAGRO. Ok, gente? Então, vamos agora para o relatório gerencial, então. Mais uma vez, pessoal, lembrando aqui, né, estamos em busca de 500 inscritos, conto com vocês aí e tal, não custa nada, pessoal. Vamos ao relatório gerencial, então, do FIAGRO FGAA11, relatório de janeiro de 2025, que saiu agora na quinta-feira. Relatório, então, FGAA11. Um resumo que ele faz nas primeiras páginas do relatório, bem interessante. Em primeiro lugar, carteira 100% adimplente, reforçando a qualidade e resiliência da estratégia. Então, todos pagando certinho, nenhum devedor que ficou pendente aí com o fundo. Outra coisa importante, estudos avançados para um programa de recompra de cotas para maximizar a criação de valor para os cotistas. Então, muitos podem perguntar, o que isso aí influencia para o cotista? De uma forma bem simples, basicamente é o seguinte, se você tem menos cotas disponíveis para serem negociadas, na hora de dividir também os resultados, os proventos, os dividendos, você vai dividir com menos cotas também. Ou seja, a tendência é que você acabe ganhando mais dividendos, porque todo o lucro, agora pelo menos 95% do lucro gerado pelo fundo, ele vai ser distribuído em menos cotas. Ou seja, tem um aumento então, dos seus dividendos recebidos. Além do que, como a cota ela está bastante descontada, na compra dessas cotas pela própria gestora, ele pode ocasionar uma valorização dessas cotas, até porque ele deve pagar um pouco mais caro nessas cotas também. Tá? Então, só tende também a valorizar as cotas, além do que diminuir a quantidade de cotas, você acaba ganhando mais proventos depois. Então, isso é excelente. Então, aqui, cotação de 7,57 no fechamento do mês, no caso de janeiro, estava com desconto na época lá de 21,4% sobre o valor patrimonial. Isso dá um resultado de rentabilidade de CDI mais 5,08%. Dividendos mensais projetados. Então, ele está sendo projetado agora de 11,5 centavos, podendo variar entre 10,5 e 12,5 ao longo do semestre. Então, ele aumentou para 12,5, então, a projeção máxima, né, nesse guidance aqui de dividendos. É bem interessante também. Distribuição foi 11 centavos por cota, o que equivale a 1,14% no mês, com base a cota patrimonial. Já vimos que com relação à cota de mercado, ele deu uma valorização bem maior. Volume negociado diário em torno de R$1 milhão. Só lembrando aqui que esse fundo tem uma taxa de administração de 1,15% ao ano sobre patrimônio líquido, uma taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI. Característica da carteira em janeiro. Então, distribuiu 11 centavos. Número de cotistas, 50.523 cotistas. Cota patrimonial, 9,63 e a cota de mercado, 7,57. Isso aqui, final de janeiro. Então, estava com desconto de 21,4%. Um dividend yield, né, com relação à cota de mercado aqui de 1,45% ao mês. Isso no final de janeiro. Ele tem, então, 16 devedores, praticamente quase que 100% alocado em CDI, e a duração da carteira 2,26 anos. Aí traz aqui o comentário do gestor. Fiz algumas anotações aqui. O FGAA11 completou 3 anos de existência. Nosso relatório gerencial foi reorganizado para maior fluidez e objetividade. A gente vê que o relatório mudou, ficou bem interessante. Eu gostei dos pontos aqui que eles alteraram. Para seguir evoluindo, contemos com as contribuições dos cotistas e do mercado. Janeiro trouxe mudanças do cenário econômico e perspectivas positivas para o setor do agropecuário.
Mantivemos nossa presença ativa no mercado de secundários ao longo do mês, com movimentações pontuais que somaram cerca de R$825 mil em compras e vendas, alinhados à nossa estratégia de gestão de portfólio. Aqui então ele tem uma tabelinha de sensibilidade com a cotação a R$8, ele está dando então dividendo yield ao mês de 1,38%, isso equivale a um CDI mais 4,12%. O importante aqui, segue aprofundando a análise sobre a viabilidade da recompra de cotas próprias. O objetivo é corrigir a distorção entre o valor de mercado e o valor patrimonial do fundo. Protocolamos em 20 de fevereiro uma consulta formal à CVM com relação a essa questão da recompra de cota. A proposta prevê a recompra de até 10% do volume do fundo. Olha só, bastante coisa. Agora, então, eles aguardam o parecer do regulador, no caso da CVM. Ele fala aqui, a recompra, caso aprovada, poderá atuar como um mecanismo estratégico para reduzir a discrepância entre o valor patrimonial e de mercado. Então, com essa recompra, as cotas tenderão a subir, o valor das cotas, né? Além que ele já está pagando um excelente dividendo. Fala aqui que a carteira está 100% adimplente, já vimos ali também. Ele fala aqui, no momento consideramos que a alocação de recursos na recompra de cotas do FGA 11 representa a melhor estratégia para maximizar o valor para os cotistas. Adquirir cotas do FGA 11 no preço final de janeiro de 2025 de 7,57 proporciona um retorno de dividendo yield anualizado de CDI mais 5,08%, além de possibilitar, caso o valor da cota retorne ao seu valor patrimonial, que é 9,63 R$ um horizonte de 18 meses. Um ganho adicional de capital resultando no retorno total de investimento estimado em CDI mais 23,38%. Olha só. Com relação aos ativos alocados, então, 13,9% está alocado na WD, 13,4% na Alcoeste, Sertan 9,7%, Jales 7,9% e o restante aqui diversificado em outros devedores abaixo de 6%. Alocação por setor. Então, o sucro energético ainda 64,96%, fertilizantes 12,8% e o restante aqui em outros tipos de setores. Ativos por faixa de spread. Os ativos mais arriscados, né? Spread aqui de 5% a 6%, isso aí soma apenas 4,6% da carteira. De 4% a 5%, 25% da carteira. De 2% a 4% de spread, 43% da carteira. E 1% a 2%, 25% da carteira. Ou seja, é uma carteira praticamente aqui com 60% a 65% dos ativos com um spread mais tranquilo, né? De 1% a 4%. Então, não é uma carteira tão arriscada, né? Ele tem basicamente aqui 93,4% em CRA e o restante aqui em crise e ativos de liquidez, em caixa, né? A estratégia, 63,4% é carrego, para levar para o longo prazo, e 29,4% giro, para comprar e vender, né? Para fazer ganho de capital. Alocação por ativos, então, por estado. Então, a maior parte aqui é São Paulo, 45%. Goiás, 17% e Minas Gerais, 20%. O restante distribuído aí em outros estados. Como já mostramos ali antes, a rentabilidade com base na cota patrimonial é 1,14%. Temos aqui. Então, ele pagou 11 centavos nesse mês de janeiro, vinha pagando 10 centavos e meio, pagou 11 agora e tem possibilidade de chegar até 12 centavos e meio no final do semestre. O CDI mensal deu aqui 1,01, ele deu 1,14. Lembrando, pessoal, que o CDI mensal, o que acontece? Os investimentos que estão atrelados ao CDI, por exemplo, uma renda fixa, né, um CDB, o próprio Tesouro Selic, Tesouro Direto, o que acontece? Lá tem que pagar imposto de renda. Então, esse 1% não é líquido. E esse 1,14% aqui já é líquido, né? Que, na verdade, não deu 1,14%, né? Deu um pouco mais, deu quase 1,5%, por conta que o valor de mercado, né? Ele está bem abaixo do que o valor do patrimônio, da cota patrimonial. Vamos à DRE do fundo, então. Então, temos aqui, em janeiro de 2025, de receita teve 5.789.000, contra dezembro 6.417.000. Então, reduziu a receita. Com relação ao resultado também, ele deu um resultado em janeiro de 5.281.000 e em dezembro 5.888.000. Com relação à cota distribuída, ele distribuiu 11 centavos em janeiro, em dezembro foi 10 centavos e meio. Com relação ao resultado de cota, em dezembro ele teve 13 centavos de resultado de cota e em janeiro ele teve 11,7 centavos de resultado por cota. Distribuiu só 11. Então ele tem uma gordurinha. Ele tinha em dezembro aqui 4,7 centavos de cota retida para distribuições futuras. E agora ele aumentou, saiu de 4,7 para 5,4. Ou seja, ele está conseguindo aumentar ainda a sua reserva, o que é excelente, né? Aqui tem o gráfico da liquidez e número de cotistas. Então, aqui tem 50 mil cotistas. Ele diminuiu um pouquinho com relação a dezembro. 50.520 cotistas. Aqui tinha 50.660 cotistas em dezembro, né? E com relação à liquidez, também diminuiu um pouquinho. Era 1.300.000 diários. Agora está com 1.017.000 diários de liquidez. Aqui está um novo gás de dividendos, então, para o primeiro semestre. Teve um aumento aqui com relação ao outro relatório. Então, em janeiro já realizou 11 centavos. A projeção para fevereiro aqui, no mínimo, manteve 11 centavos, podendo chegar até 12, que seria excelente, né? Para março também da mesma forma, 11 centavos podendo chegar até 12.
Já em abril ele já está fazendo uma previsão de 11 centavos e meio, podendo chegar a 12,5. Aí persiste isso aqui até maio, 11 centavos e meio, chegando a 12,5, e no final, em junho, então, de 12 a 12 centavos e meio. Então, em junho, ele quer estar pagando 12 centavos e meio, o que é excelente. Depois, aqui no capítulo 6, ele traz aqui um panorama geral sobre o açúcar e o etanol. Eu já gravei um vídeo do Fiagro XPCA11, lá eu já falo sobre milho, sobre soja, sobre açúcar, sobre etanol. Então, vou deixar aqui nos cards para vocês olharem, assistirem depois, que é interessante, né? Para ver quais as perspectivas aí para o ano aí do agronegócio. Já gravei lá, os dados eles se repetem, né? Estão falando do mesmo país, né? Então, os dados são os mesmos, tá? Então, assistam lá que vale a pena. Quando acabar esse vídeo, volte lá o vídeo do XPCA. Temos aqui informações da carteira, então, como já falamos antes, no outro vídeo também desse mesmo Fiagro. Ela é uma carteira que tem seus problemas, já falamos quais são, outra vez, vamos repetir novamente, são as concentrações aqui dos devedores. Então aqui, por exemplo, o CRA que mais tem concentração é 9,7% do patrimônio líquido, seria esse CAR devedor Sertran, realmente é bastante coisa, bastante concentrado. É um CDI mais 4%, não é tão salgado assim, mas também não é o CDI mais baixo, né? Então 9,7%. Depois temos o Jales aqui com 7,9% do patrimônio líquido também, é um CDI mais 1, esse aqui está bem tranquilo. Depois temos aqui Lins, CDI mais 1,5%, 6%. Depois aqui todos os CRAs aqui abaixo de 5%. Porém, nós temos aqui o WD, por exemplo, tem dois CRAs aqui, 5,6% cada um. Então já dá aqui mais de 11% já de concentração nesse devedor, né? Também é um CDI mais 2, 2,25, também não é algo tão complicado também, né? Tem algumas concentrações, por exemplo, em taxa do papel aqui um pouco alta, temos aqui um CDI mais 5,5%, temos CDI mais 6, CDI mais 7,65. São participações menores aqui no patrimônio líquido do fundo, né? 1,4, 1,4, 4,3, não é tão pouco assim. Mas, enfim, acaba diluindo um pouco mais esse risco, né? Mas são taxas altas também. Então, ele é um fundo mais seguro comparado com outros, tá? Ele tem umas taxas aqui mais medium risk aqui, né? Não é tão high grade, né? Mas tem algumas aqui que assustam um pouquinho, né? CDI mais 7,65, pode ver, o mesmo WD lá de cima, tá vendo? Já tem concentração aqui, né? Já tem 5,6 mais 5,6 aqui de novo. Né, mais 1,4 e 1,4. Então, realmente acaba dando uma concentraçãozinha grande e são taxas aqui elevadas. Né? Então, isso aqui é um ponto de atenção que tem que cuidar com essa concentração aqui, com essas taxas altas também nesse devedor. Depois aqui ele mostra certinho aqui quem é quem, cada um dos devedores, fala com relação às suas respectivas garantias e tal. Pessoal, então, hoje, dia 21 de fevereiro, né, esse fundo já subiu bastante, tá? Ele já deu uma retomada, como nós vimos anteriormente ali. É um Fiagro bastante interessante, carteira saudável, nenhuma inadimplência, querendo refazer compras de suas cotas, aquele negócio. Se você não acredita no teu próprio empreendimento, jamais tu ia recomprar ele, né? Então, a própria gestão querendo recomprar é sinal que ela própria mesmo acredita, né, bastante na tese de investimento deles aí. Então, realmente vem mostrando ótimos resultados, entregando ótimos dividendos, o pessoal está sempre comentando, estão aumentando posições em sua carteira, podendo chegar aí a 12 centavos e meio aí até junho, até metade do ano. Então, excelente, né? Um excelente Fiagro para que vocês possam estudar, analisar se vale a pena ou não. Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, cada um tem que analisar, ver se ainda cabe um Fiagro desse na sua carteira, se vale a pena vender, se vale a pena aumentar a posição, enfim, cada um tem que tomar a sua decisão, né? Ok, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Peço mais uma vez que se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.